Vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 1. Versos 1 ao 5. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 ao 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Amém. Queridos irmãos, o Evangelho de João é um dos livros da Escritura que mais exaltam ao Senhor Jesus Cristo. Não apenas nesse começo tão sublime e majestoso que João apresenta no seu Evangelho acerca de Jesus, mas sobretudo o Evangelho como um todo apresenta o Senhor Jesus Cristo e a beleza tanto da sua humanidade quanto da sua divindade. João apresenta um retrato de Cristo diferenciado dos outros evangelistas, sem diminuir o relato de nenhum dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Contudo, o que João fala de Jesus e as coisas que João narra acerca de Jesus, elas são realmente muito marcantes. Algumas pessoas, quando vão começar a ler a Bíblia, geralmente elas são orientadas a começar pelo Evangelho de João, devido à sublimidade do conteúdo acerca de Cristo Jesus. Mais do que em qualquer outro lugar, é no Evangelho de João que Jesus Cristo é retratado como Deus em carne. A sua divindade é realçada nesse Evangelho em muitas passagens. Esse Evangelho, ele é o terror das seitas que precisam, sobretudo, deturpar as palavras desse Evangelho para tentar, de alguma forma, diminuir a glória de Jesus Cristo apresentada por João aqui. Não apenas mutilam o Evangelho, mas chegam ao ponto de adulterar o seu conteúdo, as suas palavras, tudo isso para tentar diminuir a Jesus Cristo. João, ele retrata Jesus não apenas como o homem da Galileia, o homem de Nazaré, o filho de Maria, o filho de José, mas ele retrata Jesus como filho do Pai. Ele retrata Jesus como filho de Deus, o Todo-Poderoso. E o começo desse Evangelho é simplesmente fantástico, irmãos. Nas primeiras palavras do Evangelho de João, todo cristão deve dobrar os seus joelhos diante da glória e da majestade de Jesus apresentada aqui. Não é para ninguém ficar de pé diante dessas palavras iniciais, quando João começa a declarar coisas tão profundas acerca de Cristo, verdades tão majestosas, tão sublimes acerca de Jesus, que não reconhecer a grandeza de Cristo simplesmente é um sinal de que você ou não compreende essas palavras, ou não crê nessas palavras. João realça 5 pontos aqui importantes nesses 5 versos que nós acabamos de ler. 3 estão no verso 1. Eu gostaria de tratar essa noite sobre a majestade de Jesus Cristo com os irmãos, a sua glória eterna. João começa o seu evangelho retratando
Jesus Cristo ainda na eternidade. O Evangelho começa dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O verso 14, apenas para deixar claro a identidade do Verbo, João diz: o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quando João começa a apontar essas questões relacionadas ao Verbo, ele está falando, na verdade, acerca de Jesus Cristo, Filho de Deus. É por isso que o verso 14 é muito importante na leitura inicial do capítulo 1, porque o verso 14 diz que o Verbo é aquele que se fez carne, habitou no meio das pessoas como um ser humano. O fazer-se carne aqui, apresentado por João, diz respeito a se tornar homem, a se tornar uma pessoa humana. E João está dizendo que esse Verbo, ele se tornou pessoa humana. João também diz no verso 14 que esse Verbo, que se fez carne, pessoa humana, apresentou-se gloriosamente no meio dos outros homens, glória como do Filho unigênito de Deus, do Pai. E Jesus é chamado o unigênito Filho de Deus, o único daquele mesmo gênero, o unigênito Filho de Deus, Filho do Pai. Portanto, quando ele começa a mostrar que no princípio era o Verbo, no princípio era Jesus, é isso que deve ser entendido. Embora o nome de Cristo não seja aqui apresentado, mas a sua identidade é revelada nas palavras do evangelista João. Mais adiante, no verso 15, e continuando um pouco mais, ele vai dizer que João Batista foi enviado também por Deus para ser testemunha de Jesus, do Verbo eterno de Deus. Então não resta a menor dúvida de que João fala sobre Jesus Cristo como o Verbo eterno. E o primeiro ponto que João realça é a eternidade do Verbo. O Verbo estava no princípio com Deus. No princípio era o Verbo. É a primeira colocação de João. Antes de qualquer coisa, o Verbo já estava lá. O Verbo já era. Ele não passa a existir em algum ponto da história ou do tempo. Ele não existiu em algum momento antes da criação do mundo. Ele não é criação, ele não é criatura. Ele sempre esteve presente. O Verbo sempre existiu. O Verbo é eterno, segundo as palavras do evangelista João. E começar o seu evangelho apresentando essa grande realidade acerca de Jesus, a sua eternidade. Ele precede o tempo, ele vem antes de qualquer coisa, ele não tem começo de dias, ele não tem origem, ele não nasceu em algum dado momento, ele sempre existiu. E a profundidade dessa verdade, queridos irmãos, ela é tão grande, ela é tão espetacular e tão espantosa ao mesmo tempo, que João começa a dizer que aquele que viveu no meio das pessoas, que se fez carne e foi enviado por Deus, ele existe eternamente. O que João fala aqui sobre a eternidade de Cristo não é uma eternidade no sentido de que a partir de agora ele jamais deixará de existir. É mais do que isso. João não está apontando para o futuro, aqui João está apontando para o passado. No princípio de todas as coisas, João está apontando para a criação do universo e até antes disso. E ele diz que, nessa sua colocação, que antes disso o Verbo já existia. Jesus já existia, Jesus já estava lá, no princípio era o Verbo. Quando você pensar em Cristo, irmãos,
começar a fazer as suas reflexões acerca do Senhor Jesus, lembre, Ele é aquele que não tem princípios de dias, Ele é aquele que não tem uma origem, Ele é aquele que eternamente existe. João é um pouco embaraçoso aqui no seu evangelho, porque ele está falando de coisas que nós nem conhecemos de verdade. Nós não podemos nos aprofundar nessas questões porque elas são maiores do que o que nós compreendemos. Quando nós vamos falar sobre a eternidade, nós nos perdemos nos argumentos, porque é algo que está para nós apenas no campo da teoria. É algo maior do que o que você pensa. Tudo aquilo que você pode abstrair sobre o que seja eternidade ainda não chega perto do que verdadeiramente é a eternidade. Jesus é eterno. Não há explicação racional, detalhada, que possa satisfazer o homem acerca dessas coisas referentes à eternidade de Jesus. Uma certa passagem aqui mesmo do Evangelho de João, quando ele fala acerca de Abraão e os judeus começam a questionar a sua filiação abraâmica, Jesus diz: Abraão viu meu dia e se regozijou. E eles se admiram porque Jesus é um homem ainda na flor da idade, com seus 30 e poucos anos, 33, 32 anos naquele momento. E eles então dizem: você ainda não tem 50 anos. Abraão havia vivido há mais de 2000 anos antes de Jesus. E eles dizem: você não tem ainda 50 anos. Está dizendo que viu Abraão? E Jesus então diz: antes que Abraão nascesse, existisse, eu sou, eu já existia. Ele transcende qualquer raciocínio quando a questão é a eternidade, meus irmãos. Ainda que você se depare com os compêndios de teologia e comece a estudar as teologias sistemáticas que você tiver oportunidade e ler sobre essa questão da eternidade, ainda que você comece a mergulhar nessas áreas teológicas as mais profundas que você puder encontrar, ainda assim elas não conseguirão nem de perto alçar a superfície do que é a eternidade. É algo gigantesco. Mas a declaração de João, o evangelista, que era íntimo de Jesus e que recostou sua cabeça no coração de Cristo em um dado momento e ouviu as batidas do coração do Senhor Jesus, é Ele quem diz: Ele é eterno. Ele é eterno. A segunda declaração que João diz é que este verbo, o Senhor Jesus, ele estava com Deus, o Pai. Aqui não há uma referência clara ao Pai e o Espírito quando João fala em Deus. Ele deixa muito claro a identidade do verbo, Jesus. Ele diz que Jesus, no princípio, na eternidade, estava com Deus. A expressão aqui parece indicar não o Pai e o Espírito, mas apenas o Pai. E isso não significa que o Espírito também não seja eterno, porque ele é eterno. Mas significa que João está falando do relacionamento pai e filho. E ele vai desenvolver esse tema aqui mesmo, nessa passagem, quando diz que o Pai envia o Filho ao mundo. Mas perceba que este Filho, Jesus, que é eterno, ele já estava com Deus. Aqui há uma separação de pessoas.
João fala do Pai, uma pessoa, e fala do Filho, outra pessoa. João diz que Jesus estava com o Pai. Não diz que Jesus era o Pai. Jesus não é o Pai. Essa é uma heresia que inclusive foi refutada nos primeiros concílios eclesiásticos, ecumênicos, gerais, no qual era dito que Deus, ele era apenas uma pessoa que se apresentava ora como o Filho, ora como o Pai e ora como o Espírito. Portanto, não haviam três pessoas na divindade, como é a doutrina ortodoxa cristã. Havia uma pessoa que se apresentava com várias identidades. Mas isso é uma heresia. A Bíblia é clara quando apresenta, inclusive com muitas passagens, a relação que há entre as pessoas divinas. O Pai conversa com o Filho. Ele do céu diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus está calado no Jordão sendo batizado. Quando o Pai ouve-se uma voz do céu estrondosa e diz: eis o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ali uma pessoa celestial, divina, está falando em referência a outra pessoa divina. E ainda é dito que o Espírito, a terceira pessoa, desce em forma corpórea de pomba sobre Jesus. Então, o que João está declarando aqui é aquilo que muitas seitas também não concordam e não aceitam, negam essa pluralidade de pessoas no ser divino. Mas João diz claramente: o Filho estava com o Pai, o Verbo estava com Deus, Jesus estava com seu Pai na eternidade. Quando Jesus diz, declarando aos judeus que ele e o Pai são um, ele não está falando que são uma pessoa. Ele está dizendo que eles se relacionam enquanto pai e filho e têm o mesmo pensamento. Nunca haverá conflito de interesses, de ideias, de vontade entre o Pai e o Filho e o Espírito. Eles cooperam um com o outro, eles pensam a mesma coisa, eles atuam juntos. Ainda assim, são pessoas distintas. Esse é um grande mistério, irmãos. Mais uma vez, João começa falando de coisas difíceis de serem explicadas. Contudo, essas coisas difíceis precisam ser cridas pela igreja, porque estão declaradas, reveladas, afirmadas por um apóstolo de Jesus. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Três pessoas. João separa aqui o Filho do Pai, mostrando que eles estão ali juntos na eternidade. Que coisa mais maravilhosa, irmãos. Essa doutrina, ela tem sido bombardeada ao longo da história da igreja. Não é apenas hoje, ou não são apenas os grupos religiosos modernos, pseudo-cristãos, que atacam essa doutrina. Você pode pensar que essa doutrina que separa as pessoas divinas, no sentido de mostrar que elas são distintas, é algo novo, e que o combate a esse ensino é algo que surgiu agora, nessas seitas modernas. Não é, meus irmãos. Isso vem de muito longe. Nos primeiros séculos da história da igreja, eles já haviam discutido esse assunto. A história nos diz que no Concílio de Nicéia,
quando se discutia exatamente a divindade de Jesus Cristo. A próxima afirmação de João será exatamente essa: o Verbo era Deus. Naquele concílio, a igreja se reúne para deliberar sobre um dos pontos que estava sendo propagado ali nas igrejas, tanto do Oriente quanto do Ocidente. Esse ponto tinha sido propagado por um diácono da igreja cristã chamado Ário. Ário havia dito nos seus estudos, ele havia compreendido que Jesus não era da mesma natureza que Deus. Portanto, ele não era Deus. Ário havia dito que Jesus era a primeira criação divina, o primeiro ser criado. Quando Deus começa a criar o universo inteiro, todas as coisas, incluindo anjos e tudo mais, Ário diz, a primeira criação, o primeiro ato de Deus foi criar Jesus. Dessa forma, as palavras de João, no princípio era o Verbo, referindo-se à eternidade de Jesus, cai por terra. Jesus não seria eterno, ele teve um começo, um princípio. Então, Ário começou a propagar esse ensino no meio da igreja. Isso no 4º século da era moderna. Ele começou a ensinar essas coisas. Jesus não é Deus, Jesus não é divino, Jesus é menor que o Pai. E muitas pessoas começaram a nutrir essa doutrina, começaram a confessar essa doutrina, de modo que a igreja começou a ficar dividida quanto à identidade de Jesus Cristo. Então um concílio foi convocado, chamado o primeiro concílio ecumênico geral da igreja. Todos os representantes, bispos da igreja do Oriente e Ocidente foram chamados para a cidade de Niceia, um concílio convocado pelo imperador Constantino, e eles se reúnem ali para discutir essa questão. Lembrando a vocês que o imperador Constantino, ele era ariano, ele acreditava que Jesus não era Deus. Então, quando os bispos se reúnem e o relato diário começa a ser lido, ou seja, os representantes do concílio, as autoridades começam a ler os argumentos de Ário, quando ele diz: Jesus não é divino, Jesus não é da mesma essência que o Pai, Jesus não é Deus. A grande maioria dos bispos que está presente, eles começam a rasgar os documentos que haviam recebido antes sobre o arianismo e começam a gritar no meio daquele concílio de Niceia: heresia, 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 quanto à questão de Ário. As pessoas muitas vezes imaginam, e são até ensinadas por algumas seitas, de que a divindade de Jesus foi inventada nesse concílio. A partir desse concílio foi declarado que Jesus era Deus de fato. O documento produzido por aquele concílio e depois por outros concílios que próximos em data vão reafirmar cada vez com ênfases maiores a divindade de Jesus Cristo. Os bispos reunidos em Niceia, eles compreenderam que Jesus era Deus sim. Essa não era uma decisão do momento, ou seja, essa era uma decisão de uma crença que a igreja já confessava. A igreja já dizia que Jesus era Deus, já entendia que Jesus era divino. Por isso que os bispos, quando ouviram, de um modo geral, a reunião geral, quando ouviram as declarações de Ário, todos foram enfáticos, a grande maioria, na verdade, foi enfático em chamar de heresia o posicionamento de Ário. E então redigiram o posicionamento geral da igreja cristã: Jesus é Deus, assim nós cremos, Ele é Deus de Deus.
Portanto, quando João afirma, e o Verbo era Deus, ele está dizendo, e Jesus era Deus. A identidade divina de Cristo é aqui apresentada. Que coisas tão grandes, irmãos, apenas num versículo do Evangelho de João. Eternidade, pluralidade de pessoas na divindade e a deidade de Jesus afirmada com todas as letras. As testemunhas de Jeová, para tentar burlar a Escritura Sagrada, modificam o artigo quando acrescentam, e o Verbo era um Deus. Eles acrescentam um artigo, porque se há um Deus, há uma diferenciação entre os deuses. Eles são, na verdade, politeístas quando afirmam isso. Acusam os cristãos de serem triteístas, de acreditarem em 3 deuses diferentes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então dizem, vocês cristãos são triteístas, mas na verdade eles, ário, porque os testemunhos de Jeová são o arianismo moderno, é a mesma coisa. Eles são politeístas quando afirmam que Jesus é um Deus menor, é um Deus menos poderoso, é um Deus que teve um princípio. É um anjo. Chegam a afirmar que ele é um anjo. Chegam a dizer que ele é o anjo Miguel, o arcanjo Miguel. E tentam de todas as formas diminuir o que João declara no seu evangelho. Ele é Deus. O Verbo é Deus. O Verbo estava, no princípio era Jesus. Jesus estava com Deus. E Jesus era Deus. É isso, a afirmação joanina. Afirmação do Evangelho. Essa é a crença ortodoxa da igreja, irmãos. É assim que o povo de Deus, ao longo dos séculos e séculos, vem confessando: Jesus é Deus, Ele é Deus em carne. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre Jesus, na carta aos Filipenses, ele diz que Jesus Cristo não tomou por usurpação ser igual a Deus. Antes assumiu a forma de servo, se humilhou em figura humana. Ora, um ser divino, Jesus é Deus, mas assume a forma de um servo. A humilhação de Cristo ao nascer num corpo humano, ao viver no meio dos homens, Ele que é Deus Todo-Poderoso e que declara isso no seu Evangelho. João declara isso no seu Evangelho em muitas passagens. Esse primeiro verso, aliás, os primeiros versos do Evangelho de João, eles são muito teológicos, são verdades muito profundas, mas que não podem deixar de ser ensinadas na igreja. Você não pode sair por aí dizendo que é cristão sem entender que o Senhor que você ama e serve, e que você sabe que morreu numa cruz no Calvário, é o Deus em carne. Ele veio ao mundo, o ser divino, Jesus veio ao mundo morrer para pagar o preço dos pecados. Eu fico me perguntando, meus queridos irmãos, o quão trágico é o pecado, o quão desgraçado é o pecado que entrou no mundo a partir de uma desobediência tão banal. Comer um fruto causou uma desgraça tão grande na humanidade, que foi preciso que o Pai enviasse o seu Filho, foi preciso que Deus se fizesse carne, viesse ao mundo e fosse pregado no madeiro maldito, para que o preço fosse pago. Que desgraça é o pecado! O bispo Riley, ele diz que quanto mais você olhar e ver a sublimidade de Cristo, mais você olhará e verá a pecaminosidade do pecado, a miséria do pecado, a desgraça que é o pecado.
O pecado é maldição, meus irmãos. O pecado não é uma bobagem, não é algo simples, não é algo qualquer. Foi o pecado que levou Deus para a cruz. Por causa do pecado que o nosso Redentor, que no princípio já existia, existência eterna, precisou derramar o seu sangue. Ninguém poderia morrer no lugar de Cristo. Ainda que o melhor de todos os homens se prontificasse a dar sua vida em favor dos outros, ele é impuro. A sua vida é pecaminosa. Ele não é habilitado. Só Deus em carne podia pagar o preço do pecado. E veja que essas grandezas acerca de Jesus nos ensinam. Com toda a glória, com toda a eternidade, toda a majestade, sendo Deus, ele vem ao mundo. É o que João diz lá no verso 14. O Verbo se faz carne, o Verbo, Deus, habita no meio de nós. Vimos a sua glória, diz o evangelista. Nós vimos a glória do Pai no Filho, a glória de Deus. E ele morre na cruz, no Calvário. A quarta verdade que João apresenta no seu evangelho, meus irmãos, é acerca de Deus como Criador de todas as coisas. O versículo 3, ele fala que Jesus, o Verbo, criou todas as coisas. Veja o que diz o texto. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele, o Verbo, Jesus. Sem ele, sem Jesus, nada do que foi criado poderia existir. Ele é Criador. Quando você olhar para Cristo e olhar os relatos evangélicos acerca de Jesus, não olhe apenas para aquele homem cansado, moído pelo tempo, com uma vida infernal em alguns sentidos, expulsando demônios, estando ao lado de homens cheios de pecado e miséria. Ainda assim, meus irmãos, olhem para Ele como o supremo Criador de tudo que existe. Tudo, absolutamente tudo que existe, foi criado por Jesus. Nada do que foi feito, diz o evangelista, poderia ter sido feito sem Ele. Você não pode excluir Jesus da criação. Você não pode dizer a criação é obra do Pai e do Espírito, ou mesmo dizer a criação é obra só do Pai. A criação é obra do Filho. Jesus é Criador de todas as coisas. A identidade, a sua obra está revelada no começo desse Evangelho. Todas as coisas que Ele fez. E se você observar, fazendo um contraste com a criação é criada pela palavra. Deus fala e todas as coisas acontecem. A palavra é Jesus, o Verbo eterno. E quando Jesus vem ao mundo, Ele opera poderosamente por meio da palavra. Assim como Deus cria por meio da palavra, Deus, a Trindade, cria por meio da palavra. Jesus atua com seu poder por meio da palavra. A obra da salvação, de modo algum, pode ser considerada menor do que a criação. John MacArthur vai dizer que o poder empregado por Deus para regenerar uma alma é o mesmo poder para criar o universo. Poder criador.
Quando Deus diz haja luz e a luz surge no meio do universo, é semelhante à palavra de Cristo ao dizer para Lázaro que havia morrido: Lázaro, vem para fora. E aquele homem que estava morto levanta da sepultura, caminha no meio das pessoas, vivo, porque Cristo tem o poder de criar, de dar vida, o poder da palavra. Quando Deus o Pai, o Filho e o Espírito, na obra da criação do cosmos, começam a separar as águas e posicionar as águas nos seus devidos lugares, dizer aos rios para cá, ao oceano fica até ali, é semelhante à ação de Jesus Cristo ao se levantar no barco no mar da Galileia, ordenar o vento que pare, se acalme, e ordenar as ondas do mar que se aquietem. Ele ordena e a natureza lhe obedece, como na criação, porque Ele é Criador. O poder de Cristo é o poder criador. Você sabe, quando os incrédulos que estão por aí afora e que não reconhecem o senhorio de Jesus seguirão Cristo, você sabe quando aquele seu amigo ou seu parente, um conhecido seu, que você tem gastado tempo evangelizando, pregando, falando das coisas maravilhosas de Deus, você sabe quando ele vai ouvir a sua voz? Você sabe quando ele vai dar atenção ao Evangelho? No dia em que ele ouvir a voz de Cristo. No dia em que Cristo falar ao seu coração. Nunca antes disso. E Cristo vai falar, está falando, Ele está salvando, transformando. Ele envia o seu Espírito e a sua palavra sobre a terra e salva pecadores. A palavra atua, a palavra ouvida como a voz de Cristo é poderosa para restaurar o pecador caído, para lhe dar novo coração, para lhe fazer nascer de novo, lhe dar vida. Nunca antes disso. Os seus amigos que você tem gastado tempo pregando já ouviram a sua voz muitas vezes. Ouviram a voz de outras pessoas muitas vezes, mas nunca deram ouvidos ao que você fala. Porque você não tem uma voz criadora, um poder criador, só Cristo. É a voz de Cristo que eles precisam ouvir no coração. E no dia em que Deus falar, Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguirão. Quando Deus as transformar, elas poderão então segui-lo, porque ouvirão a voz do seu mestre. É a criação, é o poder criador, regenerador. Não apenas o universo material, mas a própria obra da salvação é criação de Cristo no coração do homem. E finalmente, meus irmãos, o apóstolo João ainda diz que é Ele, Jesus, que é a verdadeira luz e a verdadeira vida. Verso 4 e verso 5: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Ora, Ele é tudo isso que nós vimos, e ainda é a própria vida, é o portador da vida. É por isso que Ele pôde dar vida a Lázaro, e pode dar vida espiritual aos que estão mortos em seus delitos e pecados. A vida está nele.
É por isso que os evangelhos narram que Jesus, por si só, ressuscitou dos mortos. A ressurreição de Cristo é uma obra trinitária que inclui a obra do Filho enquanto pessoa divina, também do Pai e também do Espírito Santo. Mas há uma passagem, dentre outras, que dão o mérito à ressurreição ao Espírito Santo e ao Pai. Há uma passagem que dá mérito à ressurreição ao próprio Filho, porque a vida está nele. Ele é o Senhor da vida, o portador da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele declara aqui no Evangelho de João. E essa vida, irmãos, de Cristo, ela precisa ser compreendida nos mais amplos aspectos que você imaginar, não apenas nas questões físicas. Deus não dá vida aos homens apenas fisicamente, aos animais, a todos os seres, mas Ele também dá vida espiritual aos homens, aos anjos, a tudo. Todo ser racional, moral, espiritual, depende de Cristo em sua vida. Recebe vida de Cristo, o Senhor. Não é à toa, irmãos, que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento Ele é chamado de Senhor. Senhor. Ele é o Senhor. Eu quero que você entenda essa noite. O Cristo que você ama, que você obedece, que você reconhece, é o Senhor do universo, absoluto. Tudo está diante dele, tudo está à mercê do seu comando, da sua voz. Ele desfaz as nações, derruba os reinos desse mundo, eleva outros, faz chover e faz secar a terra, traz ventos e tempestades e traz abundância. Ele, Jesus Cristo, é quem faz a terra brotar e dar alimento ao homem, e é Ele que faz as colheitas minguarem da mesma forma. Ele é Senhor de tudo. Ele dá vida a você. Você respira, você dorme, o seu coração bate sem parar todos os dias, todos os momentos. Essa força, essa energia, esse poder é de Cristo. Ele está operando, governando, sustentando. Ele é o Senhor absoluto. Não há nenhuma área, nenhum ponto do universo, do cosmos, que Deus não governe com absoluto poder e domínio. Seu reino não é dividido, o seu poder não é limitado. Ele detém toda a autoridade, todo o poder, opera segundo a sua vontade sobre nossas vidas e sobre o mundo todo. É Ele que nós servimos. Quando você for dobrar os seus joelhos para orar, e você então disser: Senhor Jesus, não diga isso apenas da boca para fora. Ele é Senhor de fato. Ele é grande, irmãos. O universo não pode conter a sua glória, a sua majestade. No último dia, quando Ele há de julgar vivos e mortos, todos estarão diante dele. Os homens mais ímpios desse mundo serão ressuscitados, estarão nos seus corpos diante do trono do Cordeiro, Jesus. E naquele dia, dia de alegria para todos os cristãos, dia de muita festa, de muito gozo,
ouviremos as doces palavras do nosso Salvador Jesus: vinde a mim, benditos do meu Pai. Dia maravilhoso, dia aguardado, esperado por todos nós. Naquele dia nós estaremos glorificando a Jesus Cristo, estaremos exaltando o Senhor, estaremos proclamando o seu reino, a sua justiça, o seu poder, exaltando a sua gloriosa virtude. Sabe o que mais? Naquele mesmo dia, todos os homens ímpios e pecadores que não se arrependeram, eles estarão também dando glórias a Jesus Cristo. Naquele dia, estes homens estarão com seus joelhos dobrados na presença de Jesus, homens ímpios, que sempre rejeitaram a oferta gratuita da salvação do Evangelho. Aqueles homens ímpios estarão de joelhos diante do Cordeiro, dizendo com as suas línguas: bendito é o Senhor. Bendizerão o nome de Jesus, irmãos. Eles dirão com a sua boca: Jesus Cristo é o Senhor. Está escrito. Eles confessarão naquele dia, reconhecerão o senhorio de Jesus sobre o universo. Será tarde, mas reconhecerão. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Portanto, meus irmãos, eu quero terminar esta mensagem lembrando-lhes que o Cristo que nós amamos é eterno. O Cristo que nós amamos é uma pessoa distinta do Pai e do Espírito Santo. Ainda assim está unido a eles na mesma substância do Pai, do Filho e do Espírito. O Cristo que nós amamos e glorificamos e cultuamos é Deus em carne, é Deus em figura humana. O Cristo que nós amamos é o Criador de todas as coisas e é o Senhor absoluto, aquele que dá a vida, que governa nossas vidas, o mundo, o cosmos, tudo, toda a criação. Lembrem disso ao orar e ao proclamar o nome de Jesus. Lembrem quem vocês estão invocando. Quem é Ele? Respondam a pergunta de Jesus, a mesma que Ele fez aos seus discípulos mais chegados. Quando vocês forem orar, respondam essa pergunta: quem os homens dizem que eu sou? João responde quem Ele é. Ele é Deus. Fiquemos de pé, meus irmãos. Vamos orar. Obrigado, meu Senhor. Esse relato do apóstolo João, embora contenha grandezas que a nossa alma não pode conter, ainda assim são suficientes, meu Deus, para te chamar de Senhor absoluto de nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus. Tu nos ouve agora. Obrigado pela tua graça. Obrigado por nos criar, por nos dar a vida, por nos trazer a esse mundo, Senhor, por nos fazer uma pessoa. O Senhor não precisava ter feito nenhum de nós. Ainda assim, aprove ao Senhor em cada detalhe criar todos que aqui estão, com todas as suas singularidades. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor Jesus. Obra maior o Senhor ainda está fazendo. O Senhor não apenas nos criou, mas o Senhor também nos transformou do nosso pecado e da nossa miséria.
o qual nós trilhamos por um longo tempo. Aprove ao Senhor fazer a grande obra da regeneração, nos dar coração novo, mente nova, espírito novo. Colocar em nós o teu Espírito e fazer de nós nova criatura. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Que a tua igreja, meu Deus, reconheça a tua grandeza, a tua sublimidade. Que a igreja do Senhor Jesus se curve diante do Senhor, como Senhor de fato. Glorificado seja o teu nome, Senhor Jesus. Aguardamos o dia da tua volta, meu Deus. Aguardamos o dia em que ouviremos as tuas palavras, em que poderemos olhar para o Senhor face a face e ver como o Senhor é. Louvado seja o teu nome glorioso, bendito, para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.